Em breve, o dinheiro que você utiliza hoje deixará de existir da forma como conhecemos, e com isso surgirá o Drex. Mas, afinal, o que significa isso na prática e como isso irá mudar a sua vida? Para isso, eu vou separar esse vídeo em 4 tópicos: o que é, como funciona, as preocupações que a maioria das pessoas está tendo e maneiras de se proteger caso uma eventual crise aconteça em relação ao Drex. Agora vamos para o que é o Drex. O Drex nada mais é do que uma CDBC de atacado. Basicamente, ela é uma moeda digital que só o Banco Central brasileiro pode criá-la. Agora vamos para o que seria um CDBC. Um CDBC nada mais é do que as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais de cada país. Por exemplo, no caso do Drex, o único órgão que pode emitir um Drex é o Banco Central do Brasil. No caso da União Europeia, é o Banco Europeu. E no caso da China, que desenvolve o Yuan chinês, é o Banco Central da China. Basicamente, existem dois tipos de CDBCs: as CDBCs de atacado e as CDBCs de varejo. No caso do Drex, a gente utiliza a CDBC de atacado, que basicamente ela restringe o contingente que pode utilizar da moeda, onde ela está restrita apenas a bancos, instituições financeiras e grandes corporações. Já o modelo de CDBC de varejo, que a gente pode ver no Yuan chinês, ela é liberada para toda a população e todas as instituições utilizarem. Agora vamos falar sobre sua funcionalidade. O Drex funciona de uma maneira semelhante ao Pix, promovendo transações instantâneas, seguras e gratuitas. Entretanto, tem uma divergência porque o controle governamental nessa funcionalidade é muito maior, por conta que o Drex utiliza um sistema de tokenização que permite que as moedas geradas por ele sejam facilmente rastreáveis. Isso permite que o governo, necessariamente adotando um sistema futuro para toda a população, em que as pessoas comuns recebam em Drex, possam pagar em Drex ou até mesmo guardar os seus dinheiros no banco no formato de Drex. Isso permite que o governo em si tenha um controle financeiro muito maior, por conta que ele vai saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você mantém para si. Diferente por exemplo, a impressão de papel moeda. Porque a partir do momento que o dinheiro sai da sua conta, você pega ele físico, tem um menor controle governamental, já que exatamente ele não tem como fazer um rastreio tão preciso. A mesma coisa acontece em relação ao Pix, por conta que ele utiliza de terceiros, né, para movimentar o dinheiro. Agora vamos falar sobre as expectativas que estão sendo geradas com a chegada dessa nova moeda. As expectativas positivas que estão vindo estão em relação a uma queda na burocracia que irá acontecer, por conta que, com a chegada do Drex, necessariamente você poderá no futuro criar uma conta diretamente no Banco Central, em que ele necessariamente poderá fornecer crédito e você poderá utilizar de maneira muito mais simples as transações para adquirir suas posses. Como, por exemplo, o mecanismo padrão. Você compra uma casa, tem que ir no cartório, tem que esperar a burocracia toda acontecer para aí você receber os documentos e a casa passar para o seu nome. Com a chegada do Drex, necessariamente você só precisaria dar entrada na papelada, pagar e automaticamente o que você comprou, um imóvel nesse sentido, iria diretamente para o seu nome. Entretanto, está surgindo um ponto negativo que é em relação ao domínio governamental em relação à moeda. Porque, no caso da China, como eu havia mencionado antes, existe a moeda, a moeda digital da China, em que, necessariamente, já como o governo é o único que emite ela, necessariamente ele consegue colocar um prazo de validade nessa moeda, fazendo com que as pessoas necessariamente tenham que gastar
ela até um determinado período, porque senão essa moeda simplesmente expira, ela deixa de ter valor. E com isso, vem trazendo uma preocupação em relação a isso, por conta que até o momento o Drex não tem essa funcionalidade, vai ser mais restrito para apenas grandes corporações. Entretanto, caso no futuro eles alterem o modelo de CDBC, eles troquem do atacado por de varejo e ampliando a sua composição para as demais pessoas, possa ser que aconteça certas modificações que podem acarretar de que o governo em si tenha um controle muito mais preciso em relação ao dinheiro populacional e pode colocar certas restrições na moeda. Agora vamos para como se proteger em uma eventual crise monetária. Basicamente, a única forma que tem é você retirando o seu dinheiro do Brasil, em que você tem duas formas. A primeira forma seria você investir em uma moeda exterior forte, como no caso do dólar, do euro, da libra esterlina e etc. Em que temos um exemplo, seria investindo no fundo S&P 500, que dentro desse fundo existem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e com isso o seu capital investido não fica sujeito a uma alteração do real. Ele fica totalmente dolarizado, em que se o dólar crescer, você necessariamente já ganha dinheiro com isso. E a outra forma seria investindo em criptomoedas, que são moedas digitais, podem ser semelhantes de certa forma ao que seria o Drex e as outras moedas, o RU e o Euro Digital. Entretanto, elas têm uma diferença muito grande, porque todas essas moedas necessariamente fidelizadas a algum país, no caso do Euro Digital, do Yuan chinês e do Drex, elas são centralizadas em seus governos, o que significa que elas podem sofrer alterações governamentais. Já uma criptomoeda no estilo de Bitcoin ou Solano, elas são descentralizadas, elas não têm como sofrer alterações de um governo em específico para que a moeda possa valer menos ou ela possa ser alterada. Elas são totalmente neutras nesse sentido. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui no seu comentário o que você achou e escreva aqui embaixo o que você gostaria de ver, que tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse aqui em relação a esse mundo financeiro e de empreendedorismo. É isso.